E aí, beleza? Em Los Angeles, Eve está levando seus filhos Josh e Izzy para a escola quando, de repente, um terremoto atinge a área. Grandes rachaduras começam a abrir na estrada, fazendo aparecer um buraco que engole tudo por perto. Enquanto as pessoas entram em pânico e caem, o carro de Eve fica bloqueado. E a família não tem outra opção a não ser abandonar o veículo e correr. Josh para ajudar alguém, o que faz com que ele caia no buraco. E logo, Eve também cai. Izzy tenta segurar a mão de Eve para salvá-la, mas não é forte o suficiente e Eve também é engolida. Enquanto isso, o ex-marido de Eve, Gavin, não consegue recuperar seu emprego de piloto na Força Aérea porque desde um acidente 3 anos atrás, ele começou a ter visões estranhas. Logo, Gavin recebe uma ligação de Izzy e corre para Los Angeles, que agora tem um enorme buraco no meio da cidade. Ele se reúne com a filha enquanto eles veem grandes pássaros saindo do buraco. Gavin fica em choque porque já viu esses pássaros em suas visões. Minutos depois, Eve acorda e se lembra de cair por uma luz verde. Ela fica surpresa ao se encontrar no campo e a luz verde está no céu. Há também uma misteriosa marca de mão ensanguentada em uma pedra, mas sem sinal no telefone. Eve imediatamente começa a procurar Josh, sem perceber que deixou cair sua aliança de casamento. De repente, ela vê fumaça subindo à distância e corre para lá, descobrindo que todas as pessoas e coisas que o buraco engoliu estão agora ali. Depois de se reunir com Josh, os sobreviventes se apresentam e Sam destaca que reunir suprimentos é a coisa mais importante. Então todos começam a procurar pela área. Enquanto Scott e Riley, filha de Sam, encontram pó recreativo no porta-malas de um carro, Josh e Eve são surpreendidos por um lobo negro furioso que avança sobre eles. A dupla tenta fugir, mas um segundo lobo se junta à perseguição. Os sobreviventes tentam se esconder dentro ou embaixo de carros, exceto por um cara que tenta lutar com os lobos, mas é derrubado e arrastado. O outro lobo logo alcança Josh e o morde. Então Eve pega uma pedra pronta para lutar. No entanto, o lobo acaba sendo morto por um tiro de Ty. Depois disso, Sam revela que é médico e Riley uma estudante de medicina. Então eles levam Josh para um ônibus abandonado para cuidar de seus ferimentos. Sam enfaixa a ferida, mas não pode fazer muito sem antibióticos e ferramentas adequadas. Então Eve menciona que viu uma ambulância cair no buraco e eles se juntam para encontrá-la. Enquanto isso, em Los Angeles, Sofia, do Departamento de Segurança Interna, informa ao público que não há plano para enviar uma equipe de resgate, apenas um drone militar para avaliar a situação. Nesse momento, Gavin tem suas visões habituais, mas desta vez ele vê Eve e Josh, percebendo que o que ele tem visto todos esses anos é o lugar do outro lado do buraco. Sofia e o agente Markman entram na tenda do governo para supervisionar a operação do drone, mas assim que o drone encontra a luz verde, perde o sinal. No entanto, Sofia se lembra de uma luz verde semelhante que apareceu no deserto há 3 anos. Nesse momento, Gavin tem uma visão dos drones caindo no buraco. Então ele se aproxima de Sofia e Markman para contar sobre isso, usando o nome do drone para provar que suas visões são reais, mas eles ainda não acreditam nele. Então Gavin vai para casa e encontra uma foto de Eve e dele em frente à mesma pedra que viu em suas visões e decide visitar o local. Assim que encontra, ele começa a cavar e fica chocado ao descobrir a aliança de casamento de Eve que ele mostra para Izzy para provar que suas visões são verdadeiras. Ao mesmo tempo, Sofia recebe um relatório dizendo que os pássaros que saíram do buraco deveriam estar extintos, mas o governo não autoriza seu plano para uma missão exploratória. Algum tempo depois, um médico aparece na TV dizendo que os pássaros são pré-históricos. Quando Gavin vê isso, ele visita o médico e o convence a fazer uma datação por carbono na aliança de Eve, sem saber que 2 agentes estão seguindo ele. De volta ao buraco, a oficial Marybeth encontra uma pistola sinalizadora e a dispara, que é vista por um velho misterioso chamado Silas. Eve e Sam estão atravessando a floresta quando de repente encontram Ty prestes a desistir. Eve o convence a não fazer isso e Ty se junta a eles, dizendo que se lembra de ter visto a ambulância. A noite cai quando eles finalmente a encontram e felizmente há muitos antibióticos que eles pegam. Nesse momento, Eve olha para as colinas e percebe algo. Elas se parecem exatamente com os arredores de Los Angeles. De repente, um tigre dente de sabre aparece por perto
perto e começa a rosnar para o trio. O tigre começa a persegui-los, mas após alguns tiros fracassados, Tai consegue matá-lo. Infelizmente, há um segundo tigre vindo, então o trio foge e se esconde debaixo de uma colina para esperar. Quando acham que a fera se foi, saem novamente, mas infelizmente o tigre aparece e Sam é derrubado da colina. Tai e Eve continuam correndo e quando o tigre está prestes a pegá-los, ele cai em um buraco. Acontece que era uma armadilha de caça, o que significa que deve haver outras pessoas nesta terra. Depois, eles vão procurar Sam e o encontram no fundo da colina. Suas costas estão feridas, então eles têm que ajudá-lo a andar. Em poucos momentos, Sam percebe que está atrasando o grupo, então ele diz a Eve para ir sozinha com o remédio para salvar Josh, que está piorando. Depois que ela sai, Sam diz a Tai que pode adivinhar que ele está doente. Então Tai admite que tem câncer, e é por isso que tentou tirar a própria vida. De repente, eles ouvem um barulho e são encontrados por Lucas. Enquanto isso, Mary Beth encontra o carro com o pó e reconhece a placa. Ela começa a perguntar às pessoas sobre um homem com uma jaqueta verde e conhece as irmãs Verônica e Lily, que é muda. O pai delas foi morto pelos lobos e Verônica quer fazer um enterro adequado. Então Scott ajuda Verônica a seguir as pegadas e manchas de sangue pela floresta na esperança de encontrar o corpo. Scott encontra um monte de camelos prestes a se aproximar de um poço de piche, então ele corre imediatamente para assustá-los e salvá-los. Depois, Verônica finalmente encontra o corpo de seu pai deitado no chão, cercado por pedras formando uma mão, o que significa que alguém o deixou lá. Após enterrar o corpo, eles retornam ao acampamento e Verônica repreende agressivamente Lily por andar com os outros sobreviventes. Acontece que Lily pode falar, mas Verônica a proíbe de fazê-lo. Momentos depois, Eve chega ao acampamento e dá o remédio a Josh, o que rapidamente ajuda a estabilizá-lo. Logo, Lucas e Tai trazem Sam de volta ao acampamento e é revelado que Lucas é o cara que Mary Beth estava procurando porque ele é seu filho, mas ele não quer nada com ela. Voltando a Gavin, ele é abordado por dois agentes que o levam para ver Sophia e Markman, que roubaram a aliança de Eve. Eles confirmaram que ela veio de 10.000 a.C., o que significa que o buraco leva as pessoas para o passado. Sophia explica que 3 anos atrás, um buraco semelhante apareceu no deserto e que no mesmo dia, Gavin teve seu acidente de piloto perto da mesma área. Então Sophia mostra para ele um avião especial feito para entrar no buraco. Quem vai pilotar é o melhor amigo de Gavin, Levi. Usando as visões de Gavin como guia, eles decidem o plano de voo e depois os amigos têm uma conversa particular, onde Gavin pede para Levi devolver a aliança para Eve. Nesse momento, Levi confessa que depois do divórcio, ele e Eve tiveram um caso. No dia seguinte, os sobreviventes estão discutindo por causa das provisões, quando, de repente, uma besta gigante ataca o acampamento. Todo mundo corre para se esconder e só podem assistir o animal comer toda a comida antes de ir embora. Scott, que é antropólogo, explica que essa besta não era vista desde 10.000 a.C., o que significa que eles estão na versão passada de Los Angeles. Eve concorda e diz que eles precisarão caçar mais comida, mas Lucas não acredita neles e sai para procurar uma saída. Mary Beth o segue na floresta e eventualmente eles descobrem que a armadilha de caça foi resetada, então alguém deve estar por perto. No acampamento, Sam diz para Riley que ele não sente as pernas e que ela precisa ajudá-lo com uma injeção na coluna. Eles vão precisar de algo para anestesiar a dor, então Scott traz o pó recreativo. Depois que Sam é sedado, Riley fica muito nervosa porque nunca fez isso antes, mas Josh a apoia e ela consegue terminar o procedimento com sucesso. Quando Sam acorda, suas pernas já estão melhorando. Enquanto isso, Eve e Tai vão para a floresta caçar coelhos, mas acabam encontrando um urso e eles imediatamente correm e se escondem em uma caverna, mas infelizmente o urso faz com que várias pedras caiam e bloqueiem a entrada. De repente, eles encontram Lucas e Mary Beth, que entraram na caverna procurando o caçador. Eles exploram o lugar juntos e eventualmente encontram um pequeno corpo de água. Tai mergulha e descobre que há uma saída do outro lado, então todos pulam para seguir ele. Do outro lado da caverna, eles encontram um homem que está morto há anos. Parece que ele veio do futuro como eles, e pelo jeito desistiu com a arma ao seu lado. O grupo finalmente encontra uma saída e uma vez do lado de fora, descobrem toneladas de cogumelos comestíveis. Eles pegam tudo
tudo e levam de volta para o acampamento, onde Lucas descobre que seu pó desapareceu. No presente, Levi decola no avião, mas quando ele chega na luz verde, um motor pega fogo e eles perdem a conexão. Então assumem que ele está morto. No entanto, Levi também chegou ao passado e sobreviveu com seu paraquedas. No acampamento, os sobreviventes veem a luz verde crescer e o avião cair à distância. Eles organizam um grupo para ir procurá-lo e logo encontram Levi, que usa seu radar para encontrar o sinal do avião. Eles precisam atravessar um lago para chegar lá, mas Riley acaba sendo atacada por uma cobra gigante. Levi mergulha para salvá-la e rapidamente mata a cobra com sua arma. Depois de muita caminhada, eles finalmente encontram o avião, mas infelizmente ele não está funcionando. Levi poderia consertá-lo, mas não tem as peças. O grupo coleta os suprimentos que Levi trouxe, mas antes de sair, o avião recebe um sinal a 3 milhas de distância e eles decidem segui-lo. Quando param para jantar, Riley conta a história de como salvaram o pai dela e agora Lucas sabe que Scott se livrou do resto do seu estoque. Levi dá a aliança para Eve e informa que Gavin não é louco porque as visões dele são reais. No presente, outro terremoto atinge Los Angeles e Gavin tem visões de Levi com Eve. Ele corre para ver Markman e encontra um arquivo com seu nome no escritório contendo uma foto de Sofia com a doutora Rebecca que diz quarto evento, o que significa que isso já aconteceu várias vezes e o governo escondeu. Markman informa que não haverá outra missão de resgate. Então, um decepcionado Gavin sai depois de roubar o arquivo. Em seguida, ele e Izzy vão procurar por Rebecca, que está se escondendo com Sofia, e revela que tem um segundo avião. Quando o último buraco apareceu no deserto, um grupo de cientistas foi enviado para explorá-lo, mas a luz verde desapareceu e o grupo ficou preso no passado. Sofia e Rebecca eram próximas desse grupo, que incluía a noiva de Sofia, Diana, e é por isso que elas construíram um avião em segredo para resgatá-los. Gavin obviamente concorda em pilotá-lo e Rebecca vai com ele. No acampamento, Lily e Verônica discutem e quando Verônica dá um tapa em Lily, ela foge para a floresta. De repente, a garota vê algo que a faz recuar de medo e tropeça em um corpo. Os gritos dela são ouvidos pelos outros que imediatamente correm até lá e confirmam que é um dos membros do acampamento. Sam também fica chocado ao perceber que o cara morreu eletrocutado. Como Tai é psiquiatra, ele convence Verônica a deixá-lo se comunicar com Lily. No começo, ela só balança a cabeça para responder, mas logo ela se irrita e começa a falar alto, dizendo que viu um velho com uma marca de mão nas costas. Antes que ela possa dizer mais, Verônica a leva embora, sem saber que Silas está observando. De volta à equipe, eles ficam chocados ao encontrar uma aldeia e se separam para investigar a área. Eve e Levi entram em um templo com a marca da mão, apenas para encontrar um corpo dentro de outra mão feita de pedras. Levi revela que sua missão também é encontrar os cientistas que desapareceram 3 anos atrás e mostra uma foto para provar que esse corpo era um deles. Depois que Levi pega o rádio do cara, Eve vê que o fogo foi apagado recentemente, então eles precisam sair. Em outro prédio, Lucas fica agressivo com Scott, exigindo saber onde está seu estoque. De repente, eles são atacados por um aldeão que luta com Lucas até que ele o derruba. Então, o cara revela que fala inglês e também captura Scott. Ao mesmo tempo, Josh e Riley acabam em um quarto com uma porta secreta que os leva para fora da aldeia, mas a porta se fecha atrás deles. Nesse momento, os aldeões voltam e veem os intrusos, então começam a persegui-los enquanto atiram flechas. Levi e Eve correm para se esconder dentro de uma casa e descobrem um grupo de crianças que os deixam se esconder atrás dos móveis. Isaiah diz aos aldeões que estavam perseguindo que não viu ninguém, e depois ele explica para Levi e Eve que seu avô Silas diz que as pessoas do céu são perigosas. Eve o convence de que eles são legais e Isaiah concorda em mostrar-lhes uma saída. Enquanto isso, Scott e Lucas acordam todos amarrados ao lado do corpo morto de antes. Felizmente, Lucas tem um isqueiro que eles usam para queimar as cordas e escapar. Do lado de fora, Josh e Riley são perseguidos colina abaixo, mas conseguem se esconder entre as pedras e escapar em segurança. Eles deixam um telefone com música perto do portão para distrair os guardas, depois voltam para dentro para se reunir com os outros que também estão correndo. Isaiah mostra-lhes um buraco na parede, mas no caminho para fora, eles são cercados por Silas e seus
homens. No entanto, Paara os impede de atacar e o grupo finalmente consegue escapar. A equipe eventualmente retorna ao acampamento e compartilha o que aconteceu. Depois, Tai percebe que Lily está sentada sozinha e a convence a compartilhar suas preocupações. Lily revela que Verônica não é sua irmã. Na verdade, ela foi sequestrada por ela e pelo pai há 1 ano. Quando Verônica os encontra, percebe que a verdade foi revelada e foge. De volta ao presente, Rebecca leva Gavin e Izzy a um local de escavação, onde acreditam que o acampamento dos sobreviventes costumava estar. Essa teoria vem do fato de que encontraram uma carta de Eve que está escrevendo-a naquele momento no passado. Na carta, ela pede desculpas por não acreditar nas visões dele e explica que a luz verde está se fechando, o que significa que Gavin precisa voar em breve. No acampamento, Levi continua tentando o rádio que encontrou e fica surpreso ao receber uma resposta de Diana, que também está presa no passado. O avião dela também caiu, mas ela pode ter algumas peças, então Levi e Eve concordam em ir encontrá-la usando um jipe que alguns sobreviventes conseguiram consertar. Eles conseguem chegar à praia na manhã seguinte e Diana os recebe com a arma em punho, mas é apenas o trauma dela reagindo e logo ela se torna amigável. Depois que ela explica que chegou com o grupo de 3 anos atrás, eles verificam o avião dela e ficam muito felizes ao notar que ela tem as peças de que precisam. De volta ao grupo de Gavin, eles são descobertos por Markman, que quer cancelar o plano de resgate. Nesse momento, os escavadores anunciam que encontraram algo no subsolo. É o avião de Rebecca e há corpos nele, o que significa que Levi falhará em sua missão. Gavin quer voar e avisá-los, mas Markman o prende. Momentos depois, Sofia os tira da prisão e Gavin pede uma maneira de enviar uma mensagem para o passado. No passado, Lily percebe que Verônica não voltou e confessa a Tai que também foi vítima de sequestro, então a atitude dela vem do trauma. Tai decide sair do acampamento para procurá-la e a encontra perto do túmulo do falso pai dela. Ele explica que só quer ajudar e que ela também é uma vítima, então não vai para a prisão. Mas assim que ele se vira, Verônica o nocauteia com um bastão. Enquanto isso, Eve e os pilotos voltam e anunciam que vão consertar o avião. Não há espaço suficiente para todos, então eles concordam em sortear nomes para ser justo. Josh é escolhido, assim como Lucas, que quer seu estoque de volta antes de partir e faz Scott levá-lo até o local onde o escondeu. A dupla começa a cavar, mas em vez de encontrar o pó, eles ficam chocados ao encontrar um baú cheio de ouro da Guerra Civil Americana. De repente, algo cai do céu e aterrissa perto. O grupo corre para verificar e descobre um drone militar contendo uma mensagem em vídeo de Gavin, avisando que o avião deles vai cair e prometendo que vai resgatá-los em breve com seu próprio avião. Apenas Eve e Mary Beth acreditam nele. Os outros estão desesperados para voltar para casa e concordam em seguir com o plano. Desesperadas para salvar seus filhos, Eve e Mary Beth encurralam Levi e Diana com armas para impedi-los de voar o avião. Isso desencadeia o trauma de Diana e ela dispara sua arma, incendiando acidentalmente o tanque do avião. Mary Beth reage em legítima defesa e atira de volta, ferindo Diana gravemente. As mães e Levi imediatamente levam Diana para o acampamento, mas os esforços de Sam não são suficientes e ela morre. De volta ao presente, Markman e sua equipe descobrem o drone desaparecido e vão para o local de Rebecca, mas Izzy e Sofia os distraem enquanto Gavin e Rebecca decolam no avião. Quando eles estão prestes a entrar no buraco, Markman ameaça derrubar o avião com mísseis. Rebecca se recusa a morrer sem resolver o mistério e diz a Gavin para lembrar de uma certa data antes de pular de paraquedas. Gavin não quer desistir, mas Izzy o chama, implorando para ele não morrer. Então Gavin aborta a missão. Os sobreviventes perdem todas as esperanças ao ver a luz verde desaparecer. Na manhã seguinte, os sobreviventes dizem a Mary Beth que não se sentem mais seguros perto dela depois da morte de Diana. Mary Beth tenta explicar que foi legítima defesa, mas Lucas interrompe dizendo que ela matou seu pai usando a mesma desculpa. Os sobreviventes ficam furiosos e votam para que as duas mulheres sejam exiladas do acampamento e Eve fica devastada ao ver até Josh votar contra ela. Enquanto isso, Tai acorda e vê Paara por perto, que corre em sua direção e o salva de uma cobra antes que ele desmaie de novo. Paara o leva para
para uma caverna para cuidar de seus ferimentos e explica que seu povo não é mau. Eles só protegem sua casa das pessoas do céu porque elas frequentemente aparecem ali e atacam. Nesse momento, eles percebem que uma tempestade de neve está chegando, então terão que ficar na caverna por um tempo. No presente, Gavin é preso novamente, mas logo liberado depois de assinar um acordo de confidencialidade. Mais tarde, ele se encontra com Sofia e menciona a data que Rebecca falou, dizendo que é o dia em que ele foi adotado. Ele não tem nenhuma memória de antes desse dia, então talvez encontrar sua família biológica possa levar a uma explicação. Sofia faz uma pesquisa e descobre o endereço da igreja que chamou os serviços sociais para ele, então eles imediatamente fazem uma visita. Eles encontram uma senhora idosa que se lembra de Gavin, explicando que o encontraram ao lado da estrada, assustado. Ela também menciona que ele não estava sozinho, havia uma menina de 12 anos com ele. Como nenhum dos dois se lembrava de nada, a igreja chamou os serviços sociais. Gavin fica surpreso porque não se lembra de uma menina e Sofia promete encontrá-la. Algum tempo depois, Sofia obtém informações sobre onde a menina está agora e eles vão até ela, mas infelizmente ela não está em casa. Eles encontram a arte dela e Gavin fica chocado ao ver uma estátua da mão de suas visões. No acampamento, Scott também vê sinais de uma tempestade enquanto os pássaros voam assustados. Enquanto os sobreviventes tentam encontrar maneiras de se abrigar, Mary Beth se despede de Lucas antes de partir. No entanto, o vento quebra um poste que está prestes a atingir um abrigo onde Lucas está, então Mary Beth corre para salvá-lo. Mas os dois acabam presos sob os escombros. Os sobreviventes tentam remover os destroços, mas é muito pesado e qualquer movimento pode esmagar os dois lá dentro. Enquanto isso, Lucas tem um ataque de pânico, então Mary Beth o acalma como fazia quando ele era criança. Depois ela explica por que atirou em seu pai. Acontece que ele também trabalhava vendendo o pó e fez um acordo com a polícia para entregar Lucas como o responsável por toda a operação em troca de sua liberdade. Mary Beth atirou nele para salvar o filho, o que Lucas acaba entendendo agora. Lá fora, as pessoas correm para se abrigar enquanto a tempestade piora, mas Eve se recusa a parar de cavar. Scott menciona explosões e Sam tem uma ideia. Usando o desfibrilador e a pólvora das balas de Levi, ele consegue construir um explosivo. Eles o usam imediatamente para criar um buraco nos destroços, tirando Mary Beth e Lucas de lá a tempo antes que a estrutura desmorone. Quando a tempestade termina, os sobreviventes decidem que depois de ver Mary Beth e Eve agirem como heroínas, elas podem ficar e Josh pede desculpas à mãe. Na caverna, Paara e Tai se despedem e Tai volta para o acampamento. De repente, Lily vê alguém correndo na floresta e avisa os adultos que imediatamente correm atrás da pessoa misteriosa. Acaba sendo Isaiah que cai e machuca a mão. Eles o levam para o acampamento e Eve sugere que usem o garoto para iniciar uma missão diplomática. Eve, Levi, Isaiah e Tai vão para a aldeia de Jeep. E durante a viagem, Isaiah revela que tem observado eles o tempo todo, por isso sabe que são boas pessoas. Logo, o Jeep é cercado pelos locais que os levam de volta à aldeia, onde Tai explica a Paara que eles só querem aprender a cultivar e construir abrigos para sobreviver. Paara decide dar uma chance a eles e as aulas logo começam. Enquanto ensina sobre a agricultura, Paara também compartilha a história deles. A luz verde apareceu pela primeira vez há 60 anos e as pessoas que chegaram foram tão violentas que começaram uma guerra. Depois que ambos os lados perderam muitos homens, as comunidades eventualmente se uniram e compartilharam cultura e idiomas. No acampamento, Lily é abordada por Verônica, que estava se escondendo em uma caverna próxima. Ela tenta levar Lily embora, mas Mary Beth e Sam a impedem e a algemam dentro de um carro. No entanto, Verônica começa a ter dificuldade para respirar e eles têm que tirá-la para que Sam possa fazer RCP e salvá-la. De volta à aldeia, Levi se esgueira e encontra a carteira do cara eletrocutado no quarto de Silas. Ele confronta Silas, mas o velho diz que o cara já estava morto quando ele chegou lá. Paara o defende, dizendo que já encontrou corpos em condições semelhantes na floresta antes e que a marca da mão é um símbolo de proteção contra isso. Nesse momento, eles descobrem que alguém sequestrou Isaiah, então o grupo se divide para encontrá-lo. Eventualmente, Silas encontra o garoto e reconhece o sequestrador.
Salvador. É Rebeca que se recusa a soltar Isaiah porque ele tem um destino a cumprir. Um furioso Silas esfaqueia Rebeca e foge com Isaiah, mas logo os outros a encontram e a levam de volta para a aldeia. Levi a reconhece da foto do último grupo, mas Rebeca só quer falar com Eve. Enquanto isso, Isaiah se esconde com Silas, que fica em choque porque Rebeca disse a ele que o nome verdadeiro dele é Gavin. Quando Silas sai por um momento para encontrar comida, Isaiah decide escapar. No presente, Gavin, Sofia e Izzy encontram o endereço de onde a garota vive hoje em dia e fazem uma visita. Gavin sente como se já tivesse estado lá antes e no quintal eles descobrem um buraco. De repente, Gavin tem uma visão da perspectiva de Isaiah e vê a cicatriz na mão da criança, que combina com a dele. Isso significa que eles são a mesma pessoa e que as visões de Gavin são, na verdade, memórias. Ao mesmo tempo, Eve também descobre que Isaiah e Gavin são a mesma pessoa através de Rebeca. Isaiah precisa entrar na luz verde e aparecer em 1988 para ser adotado, mas Silas está tentando impedir isso para manter o neto. Se Isaiah não for para o futuro, Gavin não existirá e os filhos de Eve desaparecerão. Então Eve precisa encontrar Isaiah e levá-lo para um buraco do tempo em Topanga. Então a saúde de Rebeca começa a piorar e Levi sai para buscar Sam. Enquanto isso, Scott está fora do acampamento fumando quando vê uma vaca. Ele corre de volta para pedir ajuda para pegar o animal, mas ninguém acredita nele. Depois que Levi chega para levar Sam, Josh e Riley embora, Scott decide procurar a vaca sozinho. Verônica sente pena dele e decide acompanhá-lo, explicando que cresceu em uma fazenda. Depois de muita caminhada e aproximação, eles conseguem encontrar a vaca e trazê-la de volta ao acampamento. Os sobreviventes ficam empolgados por ter leite e agora respeitam mais Verônica e Scott. Na aldeia, Rebeca começa a se sentir melhor graças a Sam e explica que precisam se apressar, porque a luz do tempo para 1988 se fechará em menos de um dia. O grupo decide se dividir e procurar por Isaiah. Depois de muita procura e seguir pegadas, Josh leva o jipe por um caminho e encontra Isaiah prestes a ser atacado por um tigre. Sem hesitar, Josh acelera e atropela o animal para matá-lo. Quando Levi e Eve se juntam a eles, percebem que a ferida de Isaiah cicatrizou da mesma forma que a de Gavin, provando a história de Rebeca. Eles decidem levar a criança para Topanga sem saber que Silas os está seguindo. De volta ao grupo de Gavin, eles são subitamente encontrados pela garota, que agora é adulta e se chama Ella. Ela não acredita na história sobre buracos no tempo e também não se lembra dos dias antes da adoção, mas admite que tem tido visões desde que o buraco apareceu em Los Angeles. Ela ainda se recusa a ajudá-los, então o grupo vai ter que encontrar alguma prova para convencê-la. Gavin volta ao local de escavação e encontra uma pedra com um inseto que ele viu nas pinturas de Ella, então ele a rouba antes de ser pego pelos guardas. Enquanto isso, Rebeca se sente melhor e se esgueira até o quarto de Silas para roubar um caderno. Quando Sam e Riley a encontram, eles aceitam levá-la para o acampamento. Ao mesmo tempo, o grupo de Eve percebe que Silas está trazendo seus homens para procurá-los, então eles imediatamente fogem. Eles encontram um beco sem saída em um penhasco, então não tem escolha a não ser atravessar uma ponte muito fina. Eve e Isaiah atravessam primeiro, mas nesse momento Silas e seus homens chegam. Então Levi corta as cordas da ponte para salvar o garoto. Silas captura a dupla e diz a Eve para levar Isaiah até o fim do desfiladeiro para uma troca, ou ele matará seu filho. No presente, Gavin dá a pedra para ela, o que a faz ter uma visão da perspectiva de Lily. Acontece que ela e Lily são a mesma pessoa, então Lily também deve entrar no buraco do tempo. De volta ao acampamento, Rebeca conta a todos sobre o buraco em Topanga que leva a 1988 e explica que sabe disso porque ela e Silas faziam parte da equipe que fez o experimento que abriu os buracos do tempo. Os sobreviventes devem decidir se querem voltar, mas para um ano diferente, e Scott quer ficar para resolver o mistério porque encontrou um código de barras na vaca. Rebeca se aproxima de Lily e dá a ela uma página do caderno de Silas, dizendo que é uma missão muito importante. Segundos depois, Lily sai do acampamento e pede que Verônica vá com ela. Infelizmente, depois de andar por um tempo, Verônica pisa acidentalmente em uma armadilha para ursos e sua perna
perna ferida fica presa. Lily tenta quebrar a armadilha com uma pedra, mas não consegue. Então diz a Verônica que voltará depois de entregar o papel a Isaiah, como prometeu. De volta a ela mostra a todos as roupas que estava vestindo quando foi encontrada quando criança, e eles encontram o papel de Rebecca no bolso dela. Sofia rapidamente percebe que é um mapa de todos os buracos do tempo que já existem ou que se formarão em breve, e o de Seattle abre amanhã. Isso causará terremotos massivos que matarão milhares de pessoas, então eles precisam avisar alguém. Enquanto isso, Eve e Isaiah se encontram com Ty e Para, que concordam em voltar ao acampamento para pedir ajuda. No entanto, eles estão demorando muito, então Eve diz a Isaiah para correr para o buraco do tempo, enquanto ela volta para buscar Josh e Levi. Silas a encontra e revela que sabe que seus filhos vão desaparecer, mas ele não se importa e faz seus homens capturá-la. Perto dali, Isaiah também se aproxima e é encontrado por um aldeão, mas nesse momento Ty e Paara aparecem com reforços. Depois que Sam derruba o cara, ele diz a Riley, Mary Beth e Lucas para levar Isaiah ao buraco enquanto os outros planejam o resgate. O grupo ataca rapidamente os homens de Silas e uma luta começa, fazendo com que Silas fuja. Eve consegue cortar suas cordas e liberta Josh e Levi, que se juntam à luta e ajudam a vencê-la. No entanto, Josh está ficando fraco porque sua existência está em risco e no presente Lizzie sente a mesma dor. Para e Ty saem para perseguir Silas enquanto os outros procuram o resto do grupo. Não muito longe dali, o grupo de Isaiah encontra outro aldeão que quer impedi-los. Riley leva o garoto embora enquanto Mary Beth atira no ombro do homem, mas ele pula em cima dela mesmo assim. Eles lutam um pouco antes de Lucas afastar o cara de sua mãe, e quando ele está prestes a ser esfaqueado, o grupo de Eve os encontra e Sam atira no aldeão. Então eles percebem que Mary Beth foi esfaqueada durante a luta e como ela não quer atrasá-los, ela fica para trás com Lucas enquanto os outros continuam. Lucas ajuda sua mãe a caminhar por um tempo, mas eventualmente ela não aguenta mais e morre. De volta ao grupo de Eve, eles pegam um atalho que Paara lhes contou, que é uma caverna cheia de poços de piche. Há uma escada em cima de um poço. Então Josh faz um salto muito arriscado para alcançá-la e trazê-la para mais perto. Ele sobe primeiro e Isaiah o segue rapidamente, mas quando Eve tenta subir, a escada quebra. Josh agarra sua mãe a tempo e a puxa para cima, então agora os três terão que continuar sem os outros. Depois de muita caminhada, eles finalmente conseguem sair e encontram a luz verde no topo de uma montanha. No presente, Gavin e Sofia vão ver Markman para convencê-lo a evacuar a área por causa do próximo terremoto. Enquanto a cidade é tomada pelas forças da lei, o grupo de Gavin percebe que o mapa está desaparecendo e os sinais sísmicos estão se afastando de Seattle para um acampamento. O grupo viaja para lá para iniciar outra evacuação e encontra outro buraco no meio da floresta. No entanto, é muito pequeno para voar um avião através dele. Nesse momento, tanto Josh quanto Izzy se sentem tão fracos que não conseguem ficar em pé. Josh diz a Eve e a Isaiah para seguirem sem ele, mas de repente Silas aparece e empurra Eve para pegar o garoto. Eve o acerta com um pedaço de pau e a Isaiah corre para ela, fazendo Silas ameaçar Josh. No entanto, Ty e Paara também aparecem e apontam uma arma para Silas, fazendo-o finalmente se render. Eve e a Isaiah correm para o buraco do tempo, e assim que a Isaiah entra na luz verde, Josh e Izzy começam a se sentir melhor. Nesse momento, Lily aparece e corre para a luz verde também, que já está bem pequena. Josh e Riley tentam consolar Lily, mas no último segundo, a luz verde absorve os três antes de finalmente desaparecer. No presente, Gavin se lembra de sua travessia, então decide pular no buraco, e Izzy e ela vão com ele. Quando acordam, se encontram em uma praia e veem um mamute, confirmando que viajaram para o passado. No acampamento, Rebecca diz a Scott que ela tem respostas e o convence a levá-la para uma montanha próxima. Lá, Scott fica chocado ao ver um prédio moderno que Rebecca diz ser sua criação. Terminando assim a primeira temporada de La Brea, série de ficção científica e mistério de 2021. E eu espero você no próximo vídeo.